Olá, mulheres como Isabel, bom dia, shalom, graça e paz. Queridas, coisa boa, estamos aqui para mais um dia, estamos no 16º dia de devocional, glória a Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra para você que complementa, né, que traz um pouco daquilo que nós falamos ontem. Nós estamos aí dando continuidade naquilo que Deus está trazendo para nós, lembrando que nós somos mulheres que discernem a voz de Deus, mulheres que geram no secreto, mulheres que geram milagres, mulheres que abençoam, que amam, que levantam outras mulheres, e é por isso que nós estamos aqui. E hoje eu quero falar sobre honra. Honra é um princípio espiritual que abre portas. E dando continuidade no devocional Mulheres como Isabel, eu vejo assim que uma das coisas que eu mais escuto quando mulheres também me buscam para aconselhamento são muitas dores, são muitas coisas. Mas o que que eu vejo em muitas mulheres? Essas mulheres, elas querem ser honradas, elas querem portas abertas nas suas vidas, pedem oração para que portas se abram na sua vida. E eu não sou diferente dessas mulheres, né? Eu já fiz essas orações, já pedi orações, já desejei reconhecimento de uma forma errada. Só que um princípio que abre portas é o princípio da honra. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse princípio espiritual que abre portas. Ontem nós falamos, né, sobre voltar ao lugar de filha. E uma mulher que não sabe o seu lugar, ela terá muita dificuldade de viver o princípio da honra, de honrar e ser honrada. Então, a mulher, dentro de um aconselhamento que pede para ter portas abertas na sua vida, que quer crescer, que quer avançar, que é o que a maioria fala, qual que é a pergunta importante que nós devemos fazer, né? E eu já fiz essa pergunta para mim mesma e hoje eu pergunto para você. Por que você quer portas abertas na tua vida? Por que você quer portas abertas na sua vida? Porque a verdade, minha irmã, é que nós não precisamos entrar em todas as portas. E essa, às vezes, é uma realidade, uma verdade, assim, às vezes até que precisa ser revista nos nossos conceitos, né? Eu vejo que muitas mulheres, elas querem entrar em muitas portas e buscam portas abertas o tempo todo. Mas vejam só, a porta que realmente nos importa é Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Toda porta que não passa por Jesus não é a porta correta para a nossa vida. Toda porta que não passa por ele, que não passa por Jesus, não é uma porta correta para a nossa vida. E isso muda tudo. Então, quando nós nos reconciliamos com Deus, quando nós nos reconciliamos com Jesus, a nossa identidade é restaurada. E é o que mais nós procuramos ensinar, trazer, buscar, é essa reconciliação com a nossa identidade. E a honra começa quando nós compreendemos a boa obra de Cristo na nossa vida. Quando nós entendemos a nossa identidade restaurada em Cristo Jesus. Se você tem a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 20, onde na palavra está escrito que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então, ou seja, através de Jesus, nós somos reconciliadas com o Pai. Todas as coisas são reconciliadas com Deus a partir do sangue de Jesus. Amém? Foi da vontade de Deus que assim fosse. E isso muda completamente o nosso senso de identidade. Quando você entende que você é uma mulher reconciliada com o Pai, isso muda completamente o nosso senso de identidade e de existência. Gálatas 4:7, a palavra ela declara assim, que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Uma mulher como Isabel, né, nesse devocional que se chama Mulheres como Isabel, nós precisamos entender algo muito profundo. Nós não somos escravas tentando agradar a Deus. Nós somos filhas reconciliadas com o Pai.
E o que eu vejo são muitas mulheres que sabem que são filhas, não vivem como filhas, vivem como escravas, tentando agradar a Deus. E são coisas que nós precisamos olhar para a nossa vida. Porque é a partir da nossa identidade de filha, de sermos simplesmente filhas, de entrarmos no nosso lugar de filhas, é que a nossa identidade ela vai ser restaurada e aí vai nascer a honra. Então, o que eu estou querendo te dizer para você aqui, ó, que a honra, ela não é algo emocional. E isso precisa mudar muitas coisas dentro de nós. Algo muito importante de ser compreendido é que a honra, ela não é emoção. A honra, ela não depende do nosso humor, das circunstâncias. A honra, ela não nasce da carência emocional. Uma mulher, um homem, né? Uma mulher que vive endividada emocionalmente, eu falo com débitos emocionais, muitas vezes essa pessoa ela não vai conseguir honrar nada nem a ninguém, e também ela não vai conseguir ser honrada. E dificilmente ela vai adorar a Deus em honra. Porque essa mulher, ela vai estar o quê? Como tem um débito dentro dela, como tem uma dívida emocional dentro dela, ela vai estar sempre esperando que alguém supra uma falta, que alguém cure uma ferida, que alguém preencha uma necessidade. Mas a honra nasce quando Deus ocupa o lugar correto no nosso coração. Então, se na tua vida tem sintomas de desonra, se na tua vida você não se vê honrado e você não consegue honrar as pessoas, eu quero te falar algo que pode ser um pouco até desafiador e doloroso, impactante para você. É porque Deus não ocupa o lugar correto no teu coração. Deus não está no lugar que ele deveria estar na tua vida. Sabe por quê, queridas? Porque todo ser humano tem uma necessidade de adorar algo. Existe, da mesma forma que Jesus, que nosso Deus e Pai, ele tem um trono, existe um lugar celestial, numa dimensão espiritual, no nosso coração também deve existir um trono que somente ele pode se assentar. Só que como nós temos essa necessidade de adorar algo, muitas vezes Deus ele não está ocupando o trono que ele deveria ocupar no nosso coração. E às vezes é porque outra coisa está ocupando. Se Deus não está ocupando, é porque algo ou alguém está nesse lugar. E aí pode ser uma pessoa, pode ser o dinheiro, pode ser o sucesso, pode ser o casamento, pode ser o status, a profissão, o reconhecimento, relacionamento, pode ser muitas coisas. Porque existe em nós um trono espiritual dentro do nosso coração. E esse trono permanece, né, pertence somente a Deus, somente ele deve permanecer nesse lugar. O que a palavra fala para nós em Isaías 29:13? Que o povo se aproxima de Deus com a boca, que honra com os lábios, mas o coração está distante de Deus. Então, nós podemos tranquilamente falar do Senhor, falarmos palavras bonitas, chorarmos, nos quebrantarmos, levantarmos a mão quando vamos no culto, mas o nosso coração está distante, está longe daquilo que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque Deus ele não deseja apenas palavras. O nosso caminho com Deus é o caminho do arrependimento, é a conversão, é a mudança de atitude, a transformação de caráter, é viver uma vida que apresente frutos de transformação, frutos de arrependimento. Então, o que Deus ele deseja? Ele não quer as tuas palavras, ele quer o teu coração alinhado com o dele. Ele deseja corações alinhados com ele. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que a honra, ela não pode ser algo emocional, porque as emoções, elas oscilam. Agora, a honra, ela vem quando nós entendemos ela como um princípio espiritual, como um fundamento espiritual, nós entendemos que a honra, ela não é algo que oscila, ela vai estar profundamente ligada com a justiça e com a verdade de Deus. Então, o que a palavra fala para nós em Provérbios 21? Acho que é Provérbios 21:21. O que segue a justiça e a benignidade achará vida, justiça e honra. A palavra também fala no livro de Provérbios que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia. Então, a honra, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós buscamos o Senhor, nós vemos que a honra, ela envolve arrependimento, verdade diante de Deus, alinhamento com a palavra.
Não é apenas um comportamento externo, é um princípio espiritual do reino de Deus. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu tive que aprender o princípio da honra, e foi uma das coisas mais desafiadoras e dolorosas que eu aprendi. Porque na minha vida existia um rastro de desonra. Eu desonrei meu pai, desonrei minha mãe, desonrei minha família, desonrei minha casa. Eu fiz colheitas muito dolorosas. E, em consequência disso, quando eu cheguei no Evangelho, quando eu cheguei, né, para fazer parte de uma congregação, eu não tinha princípio nenhum de honra e obediência, de submissão. E isso me trouxe dores, me trouxe sofrimento. Então, existe um caminho, vamos dizer assim, para identificar a desonra na nossa vida. E esse caminho você começa olhando para os débitos emocionais que estão formados na nossa história. Foi esse o caminho que eu tive que fazer. Eu tive que olhar para as faltas que eu tive na minha vida. E essas faltas, muitas vezes, elas vêm da primeira infância. Coisas que faltaram, dívidas emocionais que vêm lá da infância, a falta de carinho, a falta de validação, a falta de provisão, a falta de proteção, a falta de segurança, a falta de limites, a falta de amor, né, de afeto, são muitas coisas que muitas vezes existem débitos, coisas que estão faltando dentro de nós. E quando essas coisas faltam, elas geram feridas profundas dentro de nós. E muitas vezes essas feridas elas estão ligadas na relação com o nosso pai e com a nossa mãe. E essas dores, elas podem nos levar à dificuldade de confiar em Deus, a insegurança emocional, o medo do abandono e a dificuldade de reconhecer a autoridade. E essa era a minha questão dentro das comunidades de fé que eu passei. Eu não conseguia confiar em Deus, eu tinha medo e dificuldade de reconhecer a autoridade. Então, e isso, quando a gente olha para esses sintomas, a gente precisa olhar, existe uma causa, existe uma falta. E a gente precisa olhar para isso, para trazer correção, para trazer arrependimento, conversão. Porque qual é que é o nosso posicionamento, o principal posicionamento da nossa vida? Antes de todas as coisas, antes de sermos pastoras, antes de sermos missionárias, de sermos, atuar na nossa profissão, antes de ser esposa, nós precisamos ter um posicionamento espiritual, que é o posicionamento espiritual de ser filha. Ontem no devocional nós falamos sobre ser filha, simplesmente filha. Porque no mundo espiritual existe um posicionamento para nós. E esse posicionamento é o que muda tudo. Então, assumir a posição, entrar na posição de filha. Esse posicionamento que nós assumimos no mundo espiritual se manifesta no mundo natural. E eu falo para você que isso também foi algo bem, um enfrentamento que eu tive que fazer na minha vida, porque eu sabia que Deus era na minha vida, eu via a manifestação de Deus na minha vida, mas eu não via Deus como Pai, eu não sentia que Deus era como Pai, eu via que eu estava repetindo coisas, porque as pessoas falavam para mim, porque alguém dizia, você é uma filha amada, você é uma princesa, mas internamente, eu não, na minha alma, eu não conseguia sentir isso. E eu tive que encarar essa verdade, eu tive que trazer isso num momento com Deus, de dizer, Pai, eu quero te ver, eu sei que tu é meu Pai, eu sei que o Senhor está comigo, eu vejo tuas bênçãos, eu vejo teus milagres, mas eu quero viver isso, não porque alguém está dizendo para mim, mas porque eu quero experimentar esse lugar. E foi um processo doloroso, foi quando eu passei pelo processo do câncer, onde eu vivi muitas coisas, mas eu vi Deus como Pai. E a palavra de Deus, ela nos fala, né, em Mateus 11, que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quer revelar. Então, veja só, Jesus, ele veio para revelar o Pai para nós. Ele veio para nos reconciliar com o Pai. E quando Jesus, ele revelou o Pai para mim, quando Jesus revelou para nós o Pai, a nossa identidade é restaurada. E eu vejo que muitas mulheres, né, dentro dos atendimentos, hoje como terapeuta, o que eu vejo? Dores profundas, profundas, por débitos emocionais, feridas emocionais relacionadas a pai e mãe. E às vezes tem pessoas que elas não conhecem a história de vida dos seus pais. E às vezes nós acabamos atribuindo isso para Deus, porque se nós não conhecemos os nossos pais,
que nos criaram, que nós não entendemos o que eles, né, quem eles são, os valores dos nossos pais, as direções, tudo que eles enfrentaram, nós também não vamos conhecer a Deus. Nós precisamos olhar para isso. À medida que nós buscamos a Cristo, que nós buscamos um relacionamento, que nós somos mulheres como Isabel, que geram no secreto e são encontradas justas diante de Deus, a nossa identidade ela começa a ser restaurada. E é somente a partir dessa identidade restaurada que a gente vai conseguir honrar. Então, assim, eu entendo que só honra outra pessoa quando a gente sabe quem é. Então, por exemplo, assim, eu me sinto muito amada por algumas pessoas, me sinto honrada por algumas pessoas. Eu já vi o Senhor fazendo coisas lindas, e eu sempre falo, Senhor, que o Senhor receba essa honra. Pai, toda a honra, né, o Senhor receba, toda a glória o Senhor receba. Mas eu me sinto amada, eu vejo pessoas honrando, né, aquilo que eu carrego da parte do Senhor, aquilo que Ele depositou dentro de mim. Mas para chegar nesse lugar, eu tive que aprender a reconciliar com os meus pais, eu tive que aprender princípio de autoridade, tive que pedir perdão, tive que fazer um caminho de volta mesmo. Então, eu entendo que existem vestes espirituais para nós como uma filha de Deus. Ontem, numa conversa com alguém, uma pessoa me perguntou sobre vestes espirituais, né? E eu vejo que nós, como filhas de Deus, nós vivemos um processo de restauração com Deus. E várias coisas começam a acontecer na nossa vida espiritual. Vem o arrependimento, vem a confissão, a libertação, vem a cura interior, vem a renovação pela palavra. Eu creio que esse é um caminho que nós devemos fazer, o caminho da humilhação, do arrependimento, do quebrantamento. E tudo isso vai formando as nossas vestes espirituais sobre a nossa vida. E essas vestes, elas revelam muito da nossa posição em Deus. Então, assim, aonde o nosso coração está posicionado em Deus? Aonde você está posicionado? Onde o teu coração se posiciona no Senhor? E quando nós entendemos quem nós somos no Senhor, quem nós somos em Cristo, quem nós somos no Pai, nós começamos a viver de uma forma diferente. E aos poucos, as nossas vestes espirituais, elas vão resplandecer nas nossas obras, na nossa movimentação. E glória a Deus por isso. E se vocês me perguntarem como que eu faço, né? Por onde eu começo a organizar? Na minha vida tem desonra. Eu quero te dizer, comece organizando as suas emoções. Olha para as dívidas emocionais e começa a organizar a tua vida emocional. Isso é um passo muito importante. E muitas vezes nós vamos precisar de ajuda. Pode ser num aconselhamento pastoral, numa mentoria espiritual, numa escola de cura, num acompanhamento terapêutico, porque as emoções, quando elas estão desgovernadas, você sai de um lugar de ser dominada pelo Espírito Santo, de ser dominada pela palavra de Deus, e você passa a ser dominada pelas emoções. E isso é muito perigoso, porque as emoções desgovernadas, você vai oscilar muito, né? E quando as emoções, elas dominam a alma de uma mulher, quando as emoções dominam a alma de um homem, portas espirituais, podem se abrir portas espirituais para que opressões espirituais, seres espirituais da maldade, entrem também nessas portas. E isso pode trazer danos muito dolorosos para a nossa vida. Então, é importante nós olharmos para a honra e aprendermos a nos posicionar como filha, olhar para a honra como um princípio espiritual. Quando a palavra nos ensina sobre sermos obedientes aos nossos pais, né, no Senhor, porque isso é justo, e a palavra, né, fala, o apóstolo Paulo fala, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, está lá no livro de Efésios, e em Deuteronômio também fala isso, Deuteronômio 5:16 fala, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, e para que te vá bem, né, tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, quando nós olhamos para essa visão bíblica, nós vemos que honrar o pai e a mãe não depende do merecimento do seu pai e da sua mãe. Quando eu decidi honrar meus pais, eu tive que parar de olhar para o merecimento, eu tive que parar de olhar para a minha justiça própria. E entender que a honra não é eu idolatrar, a honra não era eu bajular, mas era reconhecer a posição que eles ocupam na minha vida, que foi uma posição estabelecida por Deus. É uma posição
estabelecida por Deus. Então, a honra é um reconhecimento da posição espiritual, a posição dada por Deus. E isso começa a trazer conserto para a nossa vida, porque eu comecei a consertar. A minha vida era uma vida emocionalmente bagunçada. Eu via meu avô como meu pai, eu via a minha avó, eu amava minha mãe, mas eu dizia na minha mente, na minha cabeça, que a minha avó tinha me gerado emocionalmente, então ela era minha mãe. E, assim, tinham lugares totalmente invertidos. Eu, pelas diferenças que eu tinha com a minha mãe, com situações que eu vivia com a minha mãe, o que que eu fiz? Eu colocava pessoas no lugar da minha mãe. Eu tinha vergonha do meu pai. E eu tive que trazer conserto, né? Aonde houve desonra, eu tive que consertar. Então, hoje eu quero, assim, compartilhar com vocês, mulheres, algo prático. Olha para a tua vida. Olha para a tua vida com sinceridade. E se pergunta e responda para você. Pega o teu caderno devocional. Quem eu desonrei? Quem eu desonrei? Será que foi o pai? Será que foi a mãe? Será que foi marido? Será que foi filho? Será que foi líder? Será que são pessoas que exercem autoridade espiritual na tua vida? Mapeia isso, olha para essas situações, mas com Deus, diante de Deus. Olha para isso com Deus. Peça para que o Espírito Santo te ajude nesse lugar. Então, o que que você precisa fazer? Identificou? Busca o arrependimento diante de Deus. Perdoe e também se perdoe. E se for possível consertar, conserta, manda um áudio, vai atrás, pede perdão. Eu fiz isso. E foi assim, ó, curou muitas coisas e abriu portas para mim. Abriu muitas portas, eu vi muitas bênçãos, situações, né, dentro da minha casa, na minha vida, no meu trabalho, naquilo que Deus confiou à minha vida. E isso, gente, é muito importante, pedir perdão, restaurar o relacionamento. Porque em Cristo Jesus, nós somos chamados à reconciliação. Esse é o ministério de Jesus. E esse também deve ser o nosso ministério, restauração de relacionamentos e vínculos. Então, a honra, a desonra, ela trava portas na nossa vida. E a desonra, ela destrava portas espirituais. Então, a honra, ela tem esse poder espiritual, espiritual. Então, quando nós honramos, nós nos alinhamos com o reino de Deus. Mas quando nós vivemos em desonra, as portas têm uma grande tendência de portas que nós queremos que se abram, que essas portas permaneçam fechadas. Porque a honra, ela é um princípio espiritual, ela não está ligada às emoções, ela não está ligada à bajulação, ela não está ligada ao merecimento, ela está ligada a um princípio. Então, quem honra também será honrado. Então, minha irmã, em nome de Jesus, uma mulher como Isabel, uma mulher que gera a vontade de Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus, né? Uma mulher que carrega dentro de si algo profético da parte do Senhor, tem que buscar entender que a honra é uma forma de adoração a Deus. E honrar significa reconhecer quem Deus é, quem nós somos em Deus e qual é o lugar das outras pessoas na nossa vida. E quando uma mulher assume o seu lugar de filha diante de Deus, ela passa a viver com humildade, com mais sabedoria, com mais alinhamento, as coisas fluem, né? E nesse lugar, eu entendo que Deus, o próprio Espírito Santo, né, nosso Deus, nosso Pai, ele se encarrega de abrir as portas certas. Eu tenho vivido um tempo que o Senhor tem aberto portas, né? Portas, trazido conexões, né? E é algo muito lindo de se ver. Eu me alegro muito no Senhor, isso não é para minha glória, mas é para ver, é um testemunho de que os concertos da nossa vida, os arrependimentos, as nossas orações, as intenções do nosso coração estando alinhadas com a vontade de Deus, com os princípios que vêm do Senhor, as portas elas serão abertas. Então, se você entende que tem portas na tua vida que estão travadas, fechadas, que você não consegue viver coisas que você gostaria, olha para a tua vida se não tem sintomas de desonra. Quem são as pessoas que você precisa trazer conserto? Conserto. E se perdoe, peça perdão, se perdoe, conserte, restaure os vínculos, se arrependa, confesse.
Amém? Assuma o seu lugar de filha de Deus. Uma filha de Deus, ela não vai honrar, se ela não tiver com uma... Ela não vai praticar esse princípio se ela não tiver sarada. Nós só reconhecemos a ação de Deus na vida de outra pessoa quando nós temos a nossa identidade em Cristo restaurada. E eu vejo que às vezes é muito difícil entre as mulheres honrarem umas às outras, se alegrar umas com as outras, levantar umas às outras. Eu vejo pessoas assim, às vezes querendo destruir umas às outras, falando mal, desonrando, mentindo, enganando. Por quê? Porque não tem, às vezes, identidade, às vezes Deus não está no lugar certo no coração dessa pessoa. Às vezes essa pessoa não está com o Senhor Jesus no lugar que ele deveria estar no interior dela. E aí ela coloca qualquer outra coisa, e quando vê uma irmã, em vez de se alegrar, fica triste. E aí desonra, mente, calunia. Então, olhe para isso na tua vida. Olhe para isso. E se Deus ainda não está no lugar certo que ele deveria estar na tua vida, peça perdão hoje, peça Espírito Santo, eu quero que o Senhor esteja. Eu quero que o Pai esteja, eu quero que Jesus esteja no lugar certo, nesse trono dentro de mim, do meu coração, da minha alma, dos meus pensamentos, que exista um lugar que somente Ele tem acesso. Amém? E que se você vê que tem sintomas de desonra na tua vida, ore por isso, peça perdão e conserte. Amém? Em nome de Jesus, nós honramos porque somos filhas, nós honramos por obediência, nós honramos porque somos saradas, curadas. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Queridas, em breve eu vou ter o devocional, né? Mas não nesse formato de livro, ele vai estar no formato de caderno. E vai estar lindo, lindo mesmo. Quem quiser já, né, pode estar encomendando. Você pode comprar ele também de forma digital, né, na nossa plataforma Kimify. E eu quero trazer a sua lembrança. Nós temos a mentoria, a imersão de cura interior, na plataforma disponível para cura emocional de mulheres, onde tem, assim, ó, um conteúdo maravilhoso. Se você acha que o nosso devocional é bom, imagina a imersão. É uma forma de ajudar o maior número de mulheres possíveis, porque hoje eu não dou conta de atender todas as mulheres na clínica, né? Nós temos a escola de cura, nós temos aí o grupo de mulheres, então, dentro da imersão, você vai poder já receber cura emocional, você vai receber dinâmicas para você aplicar na tua vida, você vai receber conhecimento, você vai aprender sobre feridas emocionais, você vai aprender sobre cativeiros, vai ter uma série de ministrações, você ganha também um curso bônus, que é o poder das palavras, você vai receber, né, lá tem também como bônus esse devocional aqui, você vai ter também o outro e-book, outro livro digital, que é Mulheres da Bíblia, cheias de dinâmicas de cura que você vai poder aplicar na tua vida e na vida de outras pessoas, se você lidera outras mulheres. Então, tem um conteúdo maravilhoso nessa imersão. E assim, ó, gente, é um valor realmente. Travou aqui, desculpa, gente. Então, é um valor realmente simbólico, tá? Hoje, assim, ó, quem não consegue fazer um acompanhamento comigo de 10 atendimentos, quem faz sabe o valor, então vai ver que é um valor simbólico, e é um valor, assim, ó, que para a cura que você vai receber na tua vida, se você fizer, se você praticar, se você trouxer toda uma elaboração dentro de você, eu tenho certeza que pode mudar, sim, a tua vida. Você vai ter clareza sobre questões da tua casa, teus filhos, tua família, você vai aprender muito lá dentro. Sem contar que outros conteúdos também serão inseridos lá dentro. Então, assim, ó, aproveita, tá? Em nome de Jesus. Então, às vezes, assim, eu não consigo fazer um pacote de terapia agora. Gente, faz a imersão. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa boa lá dentro. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, abaixa tua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por cada mulher que tem entrado nesse devocional, Pai. Por esse horário, Senhor, por esse tempo, por esse, Senhor, esse altar que nós estamos levantando aqui nesse momento, Pai, de oração, de entrega, de aprendizado, Senhor, de cura, de libertação de alma, Pai, de cura interior nas nossas emoções, pensamentos, Pai. Senhor, eu venho te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que essas mulheres possam identificar os sintomas da desonra, Pai, nas suas vidas,
e que haja um conserto profundo, Pai. Senhor, portas espirituais que estão fechadas, situações da vida dessas mulheres que não andam, vidas travadas, Pai. Essas mulheres têm desejos, sonhos, Pai, que não andam, Pai, porque existe desonra, Senhor. Precisa haver reconciliação, Papai. Em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, entra nesses corações. Entra, Espírito Santo, na alma dessas mulheres. Eu oro, Espírito Santo, que o Senhor encontre um espaço nessas mulheres, para ministrar o coração delas, Pai, para sarar, Senhor, para que elas entrem no lugar de filha, que elas assumam essa posição espiritual de filhas do Senhor, que elas decidam viver pela palavra, Senhor, pela sabedoria que vem do alto, pela sabedoria que vem da tua palavra, Senhor, que elas vivam o melhor do Senhor, que portas sejam abertas, Pai, a partir desse concerto, Pai. E eu oro te louvando, te agradecendo pelos testemunhos, Pai. Eu oro por mulheres corajosas aqui, Pai, que vão ter a coragem e a humildade de trazer conserto, trazer reconciliação, restauração de vínculos, Pai, com filhos, com marido, com pai, com mãe, com irmãos, com figuras de autoridade, Senhor, talvez que estão na vida dessas mulheres ou que já passaram, Senhor. Aí eu sei que não se trata de como as pessoas vão entender isso, mas se trata, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo na vida delas, do conserto na vida delas, espiritual, emocional, Senhor, e que vai surgir, vai aparecer no natural, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Pai, eu te agradeço, Papai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, somente uma filha curada, uma filha restaurada na sua identidade, Pai, vai entender a honra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, eu abençoo cada uma delas, Pai. E te peço, Senhor, ministra esses corações, que a flecha lançada hoje, Pai, dessa palavra, alcance os corações, que acerte o alvo, Senhor, da mente, da emoção, do coração, no espírito, entendendo o fundamento da palavra de Deus, que cura, que liberta, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela tua ação. Obrigada, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Cada mulher, Senhor, cada comentário, cada compartilhar, cada testemunho, Senhor. Cada mulher que começa a seguir, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, porque assim como Isabel disse, assim como Isabel declarou, isso é obra do Senhor. Eu também declaro, isso é obra do Senhor. Certamente é obra do Senhor. E eu te louvo, Espírito Santo, e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. Deus abençoe. Glória a Deus. Se você tem uma amiga que tem portas fechadas na vida dela e ela precisa de portas abertas, envie esse devocional para ela. Amém. Compartilha com ela, deixa teu comentário. Eu quero te conhecer. Eu quero saber de onde você é, em nome de Jesus. Te convido a entrar no Levantando Coroas, nosso grupo de mulheres. Sempre tem alguém orando, colocando uma palavra lá. Amém. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você profundamente. Amém. E eu quero te convidar a participar da live, hoje às 15 horas, no meu Instagram. Tem live, Daniele, Furtado, com dois O no final, com a irmã Késia, nós vamos estar, Késia Alvarnaz, e eu vou falar um pouquinho mais profundo sobre essa questão da honra. Então, se esse é um tema que te interessou, falou com você, às 15 horas no Instagram, estarei falando sobre honra, sobre essa cura, e com um pouquinho mais de profundidade. Amém? Deus abençoe.